Espírito Santo, deixa eu sentir tua presença a cada passo que dou. Tem momentos em que você anda, mas sente que não está indo a lugar algum. Os pés se movem, o corpo responde, a rotina continua, mas por dentro tudo parece suspenso. Não é exatamente dor, mas um tipo de vazio. Não é rebeldia, mas uma ausência sutil de conexão. E você começa a se perguntar: onde está o Espírito Santo? Por que não consigo mais sentir sua presença como antes? Será que me afastei? Será que ele se calou? Essa é a pergunta silenciosa de muitos corações sinceros. Não estão vivendo no pecado, não estão negando a fé, apenas não sentem mais, não como antes. A paixão esfriou, a sensibilidade diminuiu, o coração parece ter perdido o compasso. E nesse intervalo entre um toque e outro, a alma entra em um território desconhecido, onde a fé é testada não pela oposição do mal, mas pela aparente ausência do céu. É nesse lugar que este vídeo entra. Não para entregar fórmulas prontas, mas para guiar você por uma jornada de reencontro com a presença que nunca te deixou, porque o Espírito Santo não abandona. Ele apenas muda a forma como se revela. E quando ele não é mais sentido, é porque quer ser conhecido de uma forma mais profunda. Quando ele silencia, está ensinando você a escutar além do som. Quando não responde como antes, está preparando você para reconhecer sua presença em dimensões mais maduras. Sentir o Espírito Santo é um presente, mas não é o fundamento. A presença dele não depende do que você sente, mas da aliança que ele fez com você. E mesmo nos dias em que tudo parece mecânico, mesmo nas estações em que a oração soa repetitiva e a adoração parece vazia, ele continua aí, dentro, esperando, trabalhando em silêncio e, mais do que isso, sustentando cada passo seu sem que você perceba. Este vídeo é um chamado para voltar a sentir, não com os sentidos naturais, mas com o coração quebrantado. É um convite para abrir de novo as janelas da alma e permitir que a presença do Espírito ocupe o que o cansaço, o medo e a indiferença tentaram esvaziar. Você vai descobrir que não precisa de uma atmosfera perfeita para se conectar com ele. Não precisa de músicas altas ou palavras eloquentes. Só precisa de sinceridade. Só precisa parar, respirar e dizer: Espírito Santo, deixa eu sentir tua presença a cada passo que eu dou. E ele vai, porque ele sempre quis isso mais do que você. A sua oração é o eco do que ele já estava sussurrando há tempos. Eu ainda estou aqui, me deixa caminhar com você, quando o corpo anda, mas a alma está parada. Você continua indo ao trabalho, continua cumprindo tarefas, continua presente nos compromissos, mas algo dentro de você está imóvel. A alma não responde, os pensamentos se arrastam, a oração perdeu o calor, a leitura da palavra já não desperta mais aquele fervor. Você repete as mesmas frases, canta os mesmos hinos, mas parece estar apenas atuando. É como se a parte mais viva de você estivesse congelada, e o pior, ninguém percebe. Por fora, tudo parece funcional. Você não se rebelou, não se desviou, não abandonou a fé. Mas por dentro há um silêncio pesado, um tipo de paralisia espiritual que você não sabe como explicar. E é exatamente aí que o Espírito Santo está mais presente do que nunca. Porque quando sua alma para, ele continua agindo. Quando você não sente, ele sente por você. Quando você não consegue orar, ele intercede em silêncio. Quando você desanima, ele carrega. A caminhada cristã não é feita apenas de momentos de glória. Há etapas em que a alma se recolhe, em que a fé se torna persistência, em que o maior sinal de vida é continuar mesmo sem ânimo. E o Espírito Santo não despreza esse tipo de perseverança. Ele honra, ele unge, ele permanece. Você pode pensar que está estagnado, mas ele está cultivando algo dentro de você que não pode nascer no barulho.
está ensinando você a perceber a presença não nos fogos de artifício da emoção, mas na fidelidade silenciosa da aliança. Está formando uma estrutura espiritual que não depende mais de sentimentos, mas de convicção. E essa convicção é o solo onde a verdadeira intimidade nasce. Não se culpe por se sentir parado. A vida com Deus não é uma linha reta. É feita de ciclos, pausas, desertos e recomeços. E cada um desses momentos tem um propósito. A alma parada não é alma morta. É alma em repouso. É alma sendo curada, visitada, restaurada em camadas que você ainda não entende. E o Espírito está aí. Não apenas ao lado, mas dentro, sentado nesse lugar com você, esperando que você perceba que o caminhar não depende do seu movimento, depende da presença dele. Mesmo que a alma esteja parada, o céu continua se movendo, o Espírito continua conduzindo, ele não exige que você corra, apenas que permaneça. E enquanto você permanece, mesmo sem se mover, ele reconstrói tudo o que foi desgastado. Ele fortalece os músculos invisíveis da fé. Ele regenera a sensibilidade. E quando for o tempo, você vai sentir algo voltar a pulsar. Primeiro fraco, depois mais firme. E então você vai entender, você nunca parou. Você estava sendo refeito. Caminhar com Deus nem sempre é avançar com velocidade. Às vezes, é confiar que até no imobilismo o Espírito está operando. E se você se sente parado hoje, saiba disso. Ele está te conduzindo mesmo sem tirar você do lugar. Porque a maior movimentação espiritual acontece no invisível. E o invisível está agindo agora mesmo dentro de você. O Espírito que caminha antes de você pedir. Tem decisões que você ainda nem sabe que vai precisar tomar. Tem caminhos que você nem imagina que terá que trilhar. Tem dores que ainda não chegaram e respostas que ainda nem se tornaram perguntas. E mesmo assim, o Espírito Santo já está lá, não apenas esperando por você, mas abrindo o caminho antes que você perceba que precisa de um. Porque a presença dele não começa quando você clama. Ela começa muito antes, onde você ainda não consegue enxergar. O Espírito não reage às suas orações, ele antecipa. Ele se move com intenção eterna, preparando ambientes, tocando corações, fechando portas que você imploraria para manter abertas, só porque sabe o que você ainda não sabe. E isso é graça, isso é cuidado, isso é paternidade divina em ação, silenciosa, estratégica e absolutamente comprometida com seu destino. Enquanto você se preocupa com o agora, ele está no depois. Ele está do outro lado da sua insegurança, já colocando luz onde seus pés ainda não pisaram. Ele está no hospital onde você ainda não entrou, na conversa que você ainda vai ter, no dia difícil que ainda não começou, no sonho que ainda nem nasceu. E mesmo quando você se sente atrasado, perdido, confuso, ele já está ali, conduzindo tudo com uma perfeição que a sua mente jamais poderia alcançar. Você pensa que está à mercê do acaso, que está exposto, vulnerável. Mas o Espírito Santo está agindo como aquele que vai à frente, como nuvem durante o dia e fogo durante a noite. Ele não apenas te segue, ele lidera, ele vai antes, ele entra primeiro, ele observa, ele limpa o terreno, ele posiciona o que será necessário, mesmo que agora tudo pareça fora de lugar. A presença dele é antecipada, e quando você diz, Senhor, eu preciso de ti, a resposta já começou há muito tempo. Ele sabia que você diria isso. Ele sabia o momento exato em que a sua alma reconheceria o limite. E por isso já estava operando nas entrelinhas da sua história. Nas pessoas que cruzaram seu caminho. Nos atrasos que impediram tragédias. Nas portas que se fecharam para evitar quedas. Nos impulsos que te fizeram parar antes de decidir errado. O Espírito Santo não entra em ação apenas quando você o invoca. Ele habita, ele permanece, ele governa.
E mesmo quando você está distraído, Ele está atento. Mesmo quando você se perde, Ele continua encontrando o melhor caminho para você. E mesmo quando você duvida, Ele segue crendo. Porque Ele conhece o fim desde o começo e decidiu, por amor, caminhar antes de você. Não para que você não se canse, mas para garantir que, ao chegar, encontre o que precisa. Você não está descobrindo o caminho. Você está caminhando por um roteiro que já foi preparado. Você não está sozinho e nunca esteve. Cada passo seu foi precedido por um passo dele. Cada estrada que parecia sem saída já havia sido redimida no céu. Cada silêncio que você enfrentou já tinha uma resposta esperando por um coração pronto. A presença do Espírito não depende do seu pedido. Ela é promessa. E essa promessa garante que, mesmo sem saber, você está sendo conduzido com amor. Ele está sempre um passo à frente, sempre antes, sempre por você. Sensibilidade espiritual é a arte de andar com o coração acordado. Você pode estar cercado de sinais da presença do Espírito Santo e ainda assim não perceber. Pode andar em lugares onde ele fala, toca, move e sussurra, e mesmo assim passar despercebido, como quem atravessa um jardim com os olhos fechados. Não porque ele se esconde, mas porque a sensibilidade espiritual se perde quando o coração adormece. E quando o coração adormece, os passos se tornam automáticos, a vida se torna rotina e a fé se torna costume. O Espírito não força a porta. Ele se manifesta onde há espaço. Ele toca onde há abertura. E há uma arte sagrada em viver com o coração desperto, com o espírito atento, com os sentidos da alma afinados ao som do céu. Não se trata de misticismo, nem de se tornar hiperemocional. É sobre estar tão conectado à presença dele que você aprende a perceber Deus nos lugares mais inesperados. O Espírito fala com você enquanto você dirige, enquanto você caminha na calçada, enquanto você prepara o café. Ele está nas entrelinhas da vida, na pausa antes da resposta, na lembrança que surge sem motivo, na palavra que toca mais fundo do que deveria. Mas para captar isso, é preciso um coração que não perdeu a capacidade de sentir. Sensibilidade espiritual não é um dom de poucos. É fruto de intimidade constante. É a escolha de não endurecer, mesmo quando o mundo exige frieza. É manter o espírito exposto, mesmo depois de tantas decepções. É decidir todos os dias não permitir que a dor cale o que o céu ainda quer sussurrar. O Espírito Santo não se manifesta apenas nos cultos intensos, nas orações de poder ou nos momentos de avivamento. Ele está presente também na ternura, no gesto simples, no toque suave que só o coração atento consegue perceber. E essa percepção começa quando você decide conscientemente que não quer mais viver no automático. Viver com o coração acordado é andar com os olhos da fé bem abertos. É começar a se perguntar: Senhor, o que estás tentando me mostrar aqui, antes de reagir como todos reagem? É discernir que certos atrasos são livramentos, que certas inquietações são alertas, que certas pausas são convites. O Espírito está ensinando você a andar com discernimento, não com pressa, a andar com percepção, não com ansiedade. Essa sensibilidade não é algo que se impõe, mas que se cultiva, com tempo, com escuta, com rendição. Quanto mais você ouve, mais ele fala. Quanto mais você repara, mais ele revela. E a cada passo consciente, mais a sua vida se torna morada ativa da presença dele. Ele quer caminhar com você, mas não apenas como um companheiro invisível. Ele quer ser sentido, quer ser escutado, quer ser percebido, porque a presença que é sentida transforma até o chão por onde você anda. E um coração acordado é aquele que começa a notar Deus onde antes só via rotina. Não é sobre ver anjos ou ter visões extraordinárias.
É sobre se tornar alguém que percebe Deus num olhar, num silêncio, numa lágrima. E essa percepção muda tudo. Porque uma vez que você sente o Espírito em detalhes, nunca mais conseguirá viver no automático sem sentir que algo está faltando. A sensibilidade espiritual é a arte mais preciosa do caminhar com Deus. E hoje, Ele está tocando em você com esse desejo. Acorda, eu estou aqui, eu quero ser percebido, porque eu nunca deixei de caminhar com você. Quando o Espírito segura sua mão sem que você perceba, há momentos em que você continua caminhando, mas tudo parece instável. O chão parece frágil, a mente vacila, o coração hesita. As promessas que um dia te moveram agora parecem distantes. A vontade de orar desaparece, a paz se esconde, e no meio de tudo isso surge a sensação de estar por conta própria. É como se o céu estivesse observando de longe, esperando que você se resolva sozinho. Mas não está. O Espírito Santo não abandona no silêncio. Ele não solta a mão nos dias de crise interior. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não vê, mesmo quando pensa que ele se afastou, ele permanece segurando você. E muitas vezes, a única razão pela qual você ainda está de pé é porque ele não largou a sua mão. Você não notou, mas foi ele quem impediu que a culpa te esmagasse. Foi ele quem evitou que o medo te engolisse. Foi ele quem preservou a sanidade quando os pensamentos pesavam mais do que a alma podia carregar. Ele não se afastou nos seus piores momentos. Ele se aproximou tanto que você não conseguiu distinguir onde terminava sua força e começava o sustento dele. Quando você disse, não aguento mais, ele disse, então eu te carrego. Quando você pensou, não sinto mais nada, ele respondeu, mas eu ainda estou aqui. Quando você ficou em silêncio porque nem orar conseguia, o Espírito ficou em silêncio com você, não por ausência, mas por empatia, por amor, por uma presença que entende a dor a ponto de não exigir mais nada além de estar ali. Essa mão invisível que te sustentou até agora é a mesma que te manterá nos próximos passos. E quando você olhar para trás, vai perceber que não foi você quem conseguiu, foi ele quem nunca soltou. Foi ele quem caminhou ao seu lado sem fazer barulho. Foi ele quem respeitou seu tempo, sua dor, sua lentidão. E foi ele quem garantiu que, mesmo caindo, você não fosse destruído. O Espírito não segura sua mão apenas quando você está no altar. Ele segura nos dias em que você mal consegue sair da cama, nos dias em que ninguém percebe a luta, nos momentos em que você se sente um impostor por estar vivendo, mas não sentindo. Ele não te ama menos por estar fraco. Ele se entrega mais. Porque é exatamente aí, na fraqueza, que o poder dele se revela em sua forma mais pura, graça. Você pode até não ter sentido nada hoje. Pode ter acordado vazio, pesado, desmotivado. Mas o fato de ainda estar ouvindo, ainda estar buscando, ainda estar respirando com vontade de não desistir, já é prova de que essa mão nunca soltou a sua. Não espere sentir para acreditar. Creia e você sentirá. Porque essa mão que segura você agora, mesmo sem você perceber, é a mesma que escreveu sua história com propósito. E quem segura sua mão com amor, não larga por erro, por silêncio, por crise ou por cansaço. O Espírito Santo está aí. E ele está dizendo, você não percebeu, mas fui eu que te impediu de cair de verdade, porque mesmo quando você não me sentia, eu ainda estava segurando você. O peso santo que nos impede de desviar. Há momentos em que você sente um peso dentro de si, uma resistência invisível que te impede de tomar certas decisões. Às vezes você até planeja algo, inicia um caminho, começa a escrever uma mensagem ou quase diz algo que não devia. Mas então, algo trava. Um incômodo silencioso, uma interrupção interna, um desconforto que não tem lógica, mas tem autoridade. Esse peso
muitas vezes ignorado, é um ato de amor do Espírito Santo tentando te proteger de um desvio que você ainda não vê. Esse tipo de peso não é condenação, é cuidado, não é acusação, é freio santo. Quando o Espírito percebe que o seu coração está prestes a sair da rota, ele age antes. Ele coloca uma mão no peito, não para te punir, mas para te preservar. E o mais profundo é que esse mover raramente vem com explicações. Ele apenas se manifesta com firmeza. E se você estiver sensível, vai perceber que é melhor parar do que insistir. Muitos chamam isso de intuição. Outros acham que é só um pressentimento ruim. Mas quem anda com o Espírito aprende a reconhecer esse peso como um sinal de direção, porque ele não guia apenas com paz. Ele também guia com resistência. E essa resistência é o sim de Deus para que você permaneça onde está, mesmo que tudo ao redor te chame para sair correndo. Quantas vezes você se viu à beira de tomar decisões emocionadas, baseadas na dor, na raiva ou na carência? E de repente, algo no ar muda. Uma voz que não usa palavras, mas que grita por dentro. Não vá, não fala isso. Não responde agora. Isso é o Espírito se posicionando como guardião da sua jornada. E acredite, ele já te livrou de muitas ruínas que você nem percebeu. Esse peso sagrado nos impede de trocar o eterno pelo urgente. Ele segura nossas escolhas para que elas não nos arrastem para lugares que o propósito não alcança. E mesmo quando você não entende o porquê da pausa, a fidelidade do Espírito está protegendo o que você ainda não compreende. Porque quem te guia com amor também tem o direito de te conter com zelo. Esse tipo de presença não aparece só para consolar, ela aparece para formar caráter, para refinar decisões, para moldar o coração. E por isso, às vezes, sentir o Espírito Santo não será um arrepio suave ou uma alegria leve. Será um peso forte, que trava seu impulso e te obriga a respirar fundo antes de continuar. Não para te envergonhar, mas para te manter alinhado com o céu. Ele não se move apenas com suavidade. Ele também pesa, porque amor verdadeiro não apenas afaga, também alerta. E se hoje você está sentindo esse peso santo em alguma área da sua vida, não lute contra ele. Respeite. Ele pode estar te desviando de um caminho que te roubaria anos. Pode estar protegendo relacionamentos que você ainda nem viveu. Pode estar blindando sua mente contra feridas que demorariam muito para cicatrizar. Esse peso é presença, é zelo, é amor em forma de contenção. E quando você aprender a honrar essa sensação como voz de Deus, perceberá que muitos dos seus maiores livramentos não vieram de milagres visíveis, mas desse toque silencioso que te impediu de seguir na direção errada. O Espírito Santo está dizendo: você não sabe ainda para onde vai dar, mas eu sei, e por isso, hoje, eu não deixo você ir. Presença no intervalo é onde o Espírito fala entre uma coisa e outra. Você imagina que a presença do Espírito Santo se manifesta apenas nos momentos de oração profunda, nos cultos intensos, nos encontros espirituais, onde tudo parece estar em sintonia com o céu. Mas há uma revelação que transforma completamente a maneira como você enxerga o relacionamento com Ele. O Espírito fala nos intervalos. Ele se move entre um compromisso e outro, entre um pensamento e o próximo, entre uma dor que passou e uma resposta que ainda não chegou. É no meio da caminhada, enquanto você atravessa a rua, enquanto prepara um café, enquanto organiza algo aparentemente banal, que ele sussurra verdades profundas. E se o seu coração estiver acordado, você vai perceber que esses momentos simples carregam um poder imenso, porque não é o ambiente que determina a presença, é a disposição da alma em escutar até no silêncio. O Espírito Santo não se limita aos momentos solenes. Ele fala no trânsito, no quarto bagunçado, na conversa casual, na pausa entre tarefas. Quando você está tão envolvido com o externo que acha que não há espaço para sentir nada,
Ele invade por dentro com uma presença tão delicada que só os atentos conseguem captar. E essa invasão muda tudo. Os intervalos da vida não são tempo perdido. São solo fértil para experiências profundas com Deus. E muitas vezes é nesses espaços vazios, sem distrações intensas, que o Espírito encontra a brecha ideal para depositar uma convicção, um chamado, uma cura. Porque o coração que aprende a escutar no nada está preparado para reconhecer o tudo. Você pode estar se sentindo desconectado porque está esperando um mover intenso, uma palavra clara, uma visitação emocional. Mas talvez o que o Espírito esteja te oferecendo hoje é um intervalo, um espaço não preenchido por respostas, mas por presença. E nesse espaço, Ele está reordenando sua alma, alinhando seu foco, limpando o terreno para algo novo, não na correria, mas na pausa. É nesse tipo de intervalo que o Espírito gera revelações que não vêm da mente, mas do Espírito. Ele te faz lembrar de algo no momento exato. Ele te leva a respirar fundo e desistir de responder com raiva. Ele interrompe uma sequência de pensamentos tóxicos com uma sensação de calma, sem explicação. Ele não precisa de grandes sinais para agir. Ele precisa apenas de espaço. E o intervalo é esse espaço. Aprenda a honrar esses minutos silenciosos. Aprenda a não fugir dos vazios. Porque há glória nos intervalos, a presença real entre as atividades, a direção nos espaços sem palavras. E quando você começa a perceber o Espírito nesses momentos, sua vida se torna uma caminhada contínua de comunhão, mesmo que sem espetáculo. O Espírito Santo está te ensinando a sentir sem depender de grandes manifestações, a ouvir nos bastidores, a andar com o céu mesmo nos dias sem céu visível. E quando você abraçar essa forma sutil de presença, vai perceber que nunca esteve desconectado. Só estava procurando no barulho o que sempre esteve no silêncio. Ele está nos intervalos. E hoje, nesse exato momento entre um capítulo e outro da sua vida, Ele está te falando: eu nunca parei de andar com você. Eu só estava esperando você ouvir entre as pausas. O Espírito que anda dentro da sua mente. Você aprendeu a buscar o Espírito com o coração, com a alma, com o corpo em reverência, mas talvez ainda não tenha percebido que Ele também habita e caminha dentro da sua mente. Não como uma ideia ou doutrina, mas como uma presença real que se move entre os seus pensamentos, que observa suas intenções, que sussurra em meio ao caos mental que às vezes tenta te dominar. A mente é um campo de batalha. É nela que você vence ou perde antes mesmo de agir. É nela que surgem os medos, as dúvidas, os julgamentos, os desejos que nem sempre se revelam por fora. E é exatamente nesse lugar oculto que o Espírito Santo escolheu agir, não para te vigiar, mas para santificar, para limpar a casa dos pensamentos que te arrastam para longe, para fazer morada onde antes existia tormento. Ele caminha entre memórias dolorosas que você escondeu, entre imagens que te marcaram, entre palavras que você ouviu e nunca esqueceu, entre argumentos internos que te fazem desistir de sonhar. Ele não ignora a bagunça, ele entra nela e, com amor, começa a reorganizar o que o medo desordenou, começa a acalmar o que o passado acelerou, começa a apagar o que o pecado desenhou como identidade. Muitos acreditam que ser cheio do Espírito é apenas ter experiências externas, mas o verdadeiro enchimento começa dentro da mente. Começa quando seus pensamentos deixam de ser acelerados pela ansiedade e passam a ser conduzidos pela paz. Quando sua lógica não entra em guerra com a fé, mas aprende a se submeter à voz que não precisa de provas para ser obedecida. O Espírito quer governar sua mente, não como um tirano, mas como um conselheiro. Ele quer te ensinar a discernir o que vem do céu e o que vem da carne.
Quer te mostrar quando a origem de um pensamento é medo disfarçado de prudência. Quer te revelar quando aquela ideia que parecia inofensiva está minando sua visão de futuro. Ele quer ser a voz mais alta dentro de você, não pelo volume, mas pela verdade. Quando o Espírito caminha dentro da sua mente, ele transforma você em alguém leve. Porque os maiores pesos que você carrega não estão nos ombros, estão nos pensamentos, estão nos e se, nos por que comigo, nos eu devia ser melhor. E ele está aí agora mesmo querendo dizer, você não precisa se resolver sozinho. Deixa eu organizar sua mente, pensamento por pensamento, até que você volte a respirar em paz. É assim que ele começa a reconstruir você, não por fora, por dentro, com pensamentos novos, com impulsos que nascem da palavra, com imagens santificadas, com criatividade restaurada, com sonhos limpos da contaminação do medo, porque quando a mente é cheia do Espírito, a vida muda de direção. O corpo acompanha, o coração se alinha, a boca se torna fonte de vida e os passos passam a ser dados com clareza. Se hoje seus pensamentos estão confusos, saiba que o Espírito não se assusta com isso. Ele entra na confusão para trazer ordem. Ele não espera que você se acalme para te encontrar. Ele entra no meio da agitação mental para silenciar tudo o que não nasceu do céu. E agora, enquanto você ouve estas palavras, ele está aí, caminhando por dentro da sua mente, tocando, limpando, revelando, porque ele não quer apenas morar no seu espírito, ele quer governar também seus pensamentos, e essa renovação começa com uma simples entrega. Espírito Santo, anda aqui dentro. Fala comigo no silêncio da minha mente e transforma cada pensamento em lugar seguro para a tua presença habitar. A voz que respira no silêncio das suas dúvidas. Você já se perguntou por que Deus parece se calar justo quando suas dúvidas aumentam? Por que, nos dias em que tudo dentro de você quer uma resposta, o céu parece mudo? E, no entanto, mesmo nesse silêncio, algo em você continua buscando. Mesmo sem certezas, você continua ouvindo. Não com os ouvidos, mas com o coração. Porque o Espírito Santo não compete com o barulho da ansiedade. Ele espera até que o silêncio da alma permita que sua voz respire dentro de você. Dúvida não é ausência de fé. É o ambiente onde a fé decide se vai morrer ou crescer. E nesse ambiente, o Espírito não vem com acusações. Ele não se escandaliza com suas perguntas. Ele não se afasta quando você questiona. Ele se aproxima. Ele entra na profundidade da sua crise não para te provar algo, mas para te amar com mais intensidade. A dúvida não o repele, o atrai. Enquanto você se debate em busca de respostas, o Espírito permanece presente como quem sussurra verdades em meio à sua confusão. Ele não apaga as suas perguntas, ele te abraça no meio delas. E nesse abraço silencioso, ele planta segurança. Não a segurança das respostas, mas a da presença. A fé que sobrevive à dúvida não é a que entende tudo, mas a que reconhece Deus no meio do que não faz sentido. O Espírito Santo respira junto com você. Ele sincroniza a presença dele com o seu ritmo, até que você perceba que mesmo no caos dos pensamentos, há algo firme, inabalável, que não desiste de você. Quando tudo treme por dentro, é a presença dele que permanece como âncora. E mesmo que você diga, Senhor, eu não sei mais no que acreditar, ele responde sem palavras. Mas eu ainda acredito em você. Há uma sabedoria celestial em não responder de imediato, porque o Espírito está mais interessado em formar o seu coração do que em resolver suas questões. Ele quer que você descubra que a fé mais forte nasce onde a certeza já não pode mais te carregar. Ele quer que você aprenda a escutar com o Espírito o que o entendimento não consegue captar,
E quando você se cala por não saber mais o que pensar, é aí que ele fala com mais profundidade. Essa voz que respira no silêncio é presença pura. Não precisa provar nada, só permanece, só envolve, só sustenta. E quando você começa a reconhecê-la, algo dentro de você muda. A necessidade de ter respostas se transforma na coragem de confiar. A urgência de entender dá lugar à paz de seguir, mesmo sem mapas. E essa transformação não acontece com palavras externas, mas com respirações internas. O Espírito Santo está agora, nesse exato momento, respirando dentro das suas dúvidas. Ele está te ensinando a andar com confiança, onde antes você só andava com garantias. Está revelando que o verdadeiro milagre não é ter tudo esclarecido. É continuar amando a Deus, mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. Você não precisa ter medo das suas perguntas. O Espírito não te julga por tê-las. Ele apenas quer te mostrar que, mesmo sem respostas, você ainda é casa para Ele. Ainda é lugar seguro para a sua presença. Ainda é alvo do amor que não muda quando a mente oscila. Ele está dizendo a você agora: no silêncio das tuas dúvidas, eu ainda sou voz. E mesmo que você não escute, eu ainda estou aqui, respirando por você. Quando o Espírito dança no ritmo do seu cansaço. Nem sempre o problema é a falta de fé. Às vezes, o problema é o cansaço. Não um cansaço físico, resolvido com uma noite de sono, mas um cansaço existencial que nasce da repetição, da luta constante, do esforço de parecer forte quando por dentro tudo está exausto. E nesse estado em que até orar parece exigir energia que você não tem, muitos acreditam que o Espírito Santo vai se afastar, que ele só se manifesta na intensidade. Mas a verdade é que ele se move exatamente no ritmo do seu esgotamento. O Espírito Santo não exige de você um desempenho espiritual. Ele não espera que você cante alto quando sua alma está em silêncio. Ele não exige joelhos dobrados quando seu corpo mal aguenta ficar de pé. Ele dança no compasso da sua fraqueza, não com pena, mas com ternura. Porque quem te criou sabe o quanto você já lutou. Sabe quantas noites você segurou o choro. Sabe quantas vezes você forçou um sorriso só para continuar caminhando. Ele não te empurra, ele se adapta. Ele anda devagar quando você desacelera. Ele diminui o passo quando percebe que você não consegue mais correr. Ele te envolve em graça quando a cobrança interna começa a gritar. O Espírito Santo não te mede pelo quanto você faz, mas pelo quanto você se entrega, mesmo cansado. E a entrega mais profunda não vem nos dias de vigor. Vem nos dias em que você diz: Senhor, eu não tenho nada, mas eu ainda sou teu. É nesse ritmo desacelerado que ele realiza os ajustes mais delicados da sua alma, porque quando você está vulnerável, está mais moldável. Quando você não consegue mais se sustentar, abre espaço para ser sustentado. Quando para de tentar resolver tudo, finalmente permite que ele seja tudo. O Espírito Santo não está esperando você se recuperar para depois te visitar. Ele está com você no momento em que o cansaço te paralisa, e ali mesmo ele dança devagar, como quem consola, como quem acompanha, como quem entende. Essa dança não é para quem impressiona, é para quem se rende. Não é sobre movimento físico, mas sobre sintonia espiritual. Ele se alinha ao ritmo do seu coração, para que você perceba que ainda há vida aí dentro, mesmo quando tudo parece parado. E essa percepção transforma, tira o peso da performance e coloca de volta a leveza da comunhão. Você não precisa correr para agradar a Deus. Não precisa fazer barulho para ser notado. O Espírito está atento ao seu ritmo. Ele sabe quando tudo o que você consegue é apenas estar. E para ele, isso basta. Porque a graça não se ativa pela força, mas pela fé que, mesmo exausta, ainda escolhe não desistir. Hoje,
Talvez você não tenha forças para orar por horas. Talvez não consiga abrir a Bíblia sem que as palavras embaralhem. Talvez o seu cansaço fale mais alto que sua devoção. Mas isso não assusta o espírito, ele apenas ajusta o passo e continua dançando com você num ritmo que só os dois entendem. Ele está dizendo agora: eu não vim te exigir, eu vim te acompanhar. E se hoje o seu passo for lento, eu diminuo o meu. Porque o que me importa não é a velocidade da sua entrega, mas a sinceridade do seu coração. O toque que desperta sem assustar. Existe uma parte dentro de você que já se fechou. Não por maldade, não por incredulidade, mas por proteção. Talvez por decepções que vieram de onde você mais confiava. Talvez por cansaço de acreditar e se frustrar. Talvez por tentar sentir Deus por tanto tempo e acabar se conformando com o silêncio. E essa parte da sua alma, ferida e adormecida, parece inacessível até para você, mas não para o Espírito Santo. O Espírito não invade, ele toca, não com força, mas com precisão. E o toque dele é diferente de tudo o que você já conheceu. Não vem para cobrar, nem para expor. Vem para despertar o que você achava que tinha morrido. Ele não acorda com susto, acorda com ternura. Ele não exige reação, ele produz sensibilidade novamente. E quando ele toca, não é para te empurrar de volta à correria espiritual, mas para te lembrar que ainda existe vida no lugar onde você só via desilusão. Há um toque dele que não vem com palavras, nem com revelações. Vem com uma lembrança suave, com uma emoção inesperada, com uma lágrima que escorre sem explicação. E essa lágrima não é tristeza, é resposta. É o seu espírito reconhecendo que foi tocado em um lugar que você nem sabia que ainda existia. Esse toque é cura sem cirurgia, é ressurreição sem barulho, é intimidade restaurada sem esforço humano. Você não precisa se preparar para ser tocado assim. Só precisa estar disposto a não resistir, porque o Espírito não vem onde há perfeição. Ele vem onde há espaço. E o espaço que você deixou vazio por não conseguir mais sentir nada é exatamente onde ele quer colocar sua presença mais profunda. Porque quanto mais dor houve em um lugar, maior será a unção que ele vai liberar quando esse lugar for curado. Talvez você tenha medo de sentir outra vez, medo de se entregar, de esperar algo de novo e se frustrar como antes. Mas o toque do Espírito não decepciona, porque ele não toca para levantar expectativas humanas, ele toca para realinhar você com aquilo que o céu ainda quer realizar em sua vida. E esse alinhamento começa dentro, com um sopro, com um toque que não arranca nada, mas devolve tudo. Quando o Espírito toca, o medo perde a força, a vergonha perde o espaço. A armadura da autoproteção começa a cair, e no lugar dela nasce uma nova confiança, uma leveza que não depende de explicações, uma esperança que não se apoia em garantias, um descanso que não exige desempenho, porque esse toque te leva de volta à essência. Ser apenas filho, ser amado, ser desejado pela presença, mesmo sem entender porquê. Esse toque é o convite, não para voltar a ser quem você era antes, mas para viver algo novo, que só pode nascer depois que tudo o que era controle foi quebrado. E agora, com o coração desarmado, com o espírito exposto, você começa a perceber que não precisa se esconder mais. Porque o toque do Espírito não expõe feridas para envergonhar. Ele toca para transformar. E se hoje, enquanto você ouve essas palavras, algo dentro de você se mexe, mesmo que de forma sutil, não ignore. É Ele. É o Espírito Santo dizendo: eu não vim te exigir respostas, eu só vim te tocar de novo, porque ainda há vida aí, e eu ainda quero te fazer sentir. Caminhar com Ele é andar em território invisível. Você quer certeza, quer sentir firmeza debaixo dos pés, quer enxergar o que está por vir,
ter garantias de que está no caminho certo, saber qual será o próximo passo. Mas o Espírito Santo nem sempre te entrega mapas. Ele te oferece presença. E caminhar com ele é aprender a andar por fé, não por visibilidade. É confiar em uma mão que você nem sempre vê, mas que continua firme, mesmo quando seus olhos não encontram referência alguma. Ele não te convida para um caminho fácil. Ele te chama para um caminho sagrado, um caminho em que cada passo é sustentado pela confiança e não pela lógica. Você não tem controle do cenário, mas tem acesso ao coração dele. E quando você acessa o coração do Espírito, mesmo que o chão suma, você continua andando. Porque o fundamento do invisível é a certeza do amor que nunca falha. Você já reparou que alguns dos momentos mais transformadores da sua vida não vieram quando tudo fazia sentido, mas quando tudo parecia um enigma? Foram nessas estações que sua fé foi mais profunda, que sua oração foi mais honesta, que sua dependência foi mais completa. E é exatamente esse tipo de fé que o Espírito quer cultivar em você. Não aquela que anda por sinais, mas aquela que anda por presença. Andar em território invisível é não ter resposta para tudo, mas ainda assim continuar em direção à voz que fala ao Espírito. É acordar sem saber o que vai acontecer, mas sabendo quem está com você. É entrar em ambientes onde sua alma treme, mas seu espírito permanece em paz. Porque a paz do espírito não é ausência de incerteza. É presença em meio ao desconhecido. O Espírito Santo te chama para uma jornada onde o controle não é requisito, mas a confiança é essencial. E essa confiança não nasce de promessas humanas. Ela nasce da experiência real de ter sido sustentado no escuro. Quando você atravessa temporadas em que nada é previsível e mesmo assim não afunda, você começa a entender que há um outro tipo de firmeza. Aquela que nasce de saber que ele nunca falhou. Ele quer te ensinar a andar com os olhos do Espírito, não com os da alma. A discernir movimentos que não são naturais, mas são eternos. A dar passos que o mundo não entende, mas o céu celebra. Porque a obediência a Ele nem sempre vai te levar por caminhos confortáveis, mas sempre te levará por caminhos de transformação. Se você está em um lugar onde tudo parece invisível, onde não há placas nem confirmações, isso não significa que você está perdido. Significa que o Espírito está conduzindo você por um novo nível de sensibilidade. Ele quer que sua fé amadureça, que sua dependência se refine, que seu coração se torne tão íntimo dele que nem precise mais de sinais para obedecer. A cada passo invisível, ele está esculpindo dentro de você uma fé inquebrável, e essa fé será seu legado. Porque aqueles que aprendem a andar com o Espírito no invisível são os que carregam a autoridade visível. E quando o mundo te perguntar como você chegou onde está, sua resposta será clara: eu apenas confiei em quem sempre soube o caminho. O Espírito está te dizendo hoje: você não precisa ver tudo, só precisa confiar em mim. Porque mesmo que o caminho esteja oculto, minha presença está exposta. E é ela que vai te levar até onde eu te prometi. O Espírito que entra onde você fechou a porta. Existem cômodos na alma que você trancou por dentro. Lugares onde você não quer que ninguém entre. Áreas marcadas por lembranças, frustrações, pecados antigos ou dores que ainda doem quando são tocadas. Você seguiu em frente por fora, mas por dentro deixou portas fechadas, bloqueando emoções, silenciando lembranças, empurrando sentimentos para os cantos escuros do coração. E talvez até ache que o Espírito Santo só habita nas partes limpas. Mas ele não tem medo da bagunça. Ele entra onde você escondeu o que não queria mais sentir. O Espírito não invade, ele espera. Ele toca a porta com mansidão, como quem sabe que ali dentro existe algo precioso.
Não precioso porque está intacto, mas porque ali está uma parte sua que precisa ser restaurada. E quando você finalmente permite que ele entre, o que ele faz não é apontar sujeira, é abraçar o caos e começar a redimir tudo. Tudo o que você achou que nunca mais poderia ser curado. Essas portas fechadas são lugares onde a voz dele quer ecoar com mais força. Porque é ali que você mais precisa sentir a presença, não onde está tudo sob controle. E ele não quer que você abra essas áreas por vergonha ou por medo de julgamento. Ele quer que você abra por confiança. Confiança de que não há nada em você que afaste sua presença. Nada que o escandalize, nada que o faça sair. Algumas dessas portas foram fechadas porque alguém te feriu. Outras porque você se culpou demais por erros que o tempo não apagou. Algumas foram fechadas por vergonha, outras por autopreservação. E o problema é que, com o tempo, você esqueceu o que trancou lá dentro. Mas o Espírito lembra. Ele lembra porque esteve ali o tempo todo, esperando o momento em que sua dor deixasse de ser defesa e se tornasse oração. Quando ele entra, ele não conserta tudo de uma vez. Ele se assenta com você. Ele acende a luz e, junto com você, observa o que precisa ser tratado. Ele não pressiona, ele guia, ele não grita, ele sussurra. E a cada canto do coração que antes te dava medo, agora se torna lugar de cura, porque a presença dele não limpa para julgar, limpa para redimir. Você não foi criado para viver com portas trancadas. O Espírito Santo quer habitar em toda a casa, não só na sala decorada. Ele quer caminhar por dentro da sua história sem que você se esconda, sem que você disfarce, sem que você precise mais fingir que está bem quando não está. E quando essa liberdade chega, quando você deixa que ele veja tudo, sente tudo e toque tudo, é ali que a verdadeira transformação começa. Não há ambiente mais seguro do que o lugar onde o Espírito Santo pisa com liberdade. E quando ele pisa nesses cômodos escondidos, ele muda o cheiro, a atmosfera, a memória. Ele limpa, mas também reconstrói. Ele cura, mas também restaura o valor. Aquilo que você considerava insuportável, ele transforma em lugar de testemunho. Hoje ele está diante dessa porta e não exige que você a abra com coragem, apenas com sinceridade, porque não é a força que o atrai, é a verdade. E se você disser, mesmo com voz fraca, Espírito Santo, entra onde dói, ele vai entrar. E o que ele fará ali será tão profundo, tão suave e tão transformador que você não vai mais precisar manter nada escondido. O Espírito Santo está dizendo, eu não vim visitar a parte bonita da sua vida, eu vim morar em tudo, até nos lugares que você trancou com medo. Me deixe entrar, porque é aí que o milagre vai começar. Passos que curam, lugares por onde você passa. Você talvez pense que os passos que dá no seu dia são comuns, sem impacto, sem valor espiritual. Caminha pela casa, pelo trabalho, pela rua, pelos corredores da vida, como quem apenas sobrevive. Mas quando o Espírito Santo habita em você, seus passos se tornam portadores de cura. Você não apenas anda, você carrega a presença. E onde há presença verdadeira, a transformação invisível acontecendo, mesmo que ninguém perceba. Não são apenas os gestos ou as palavras que mudam o ambiente, é a atmosfera que você carrega. Quando o Espírito Santo habita com liberdade dentro de alguém, até o silêncio dessa pessoa transmite paz. Até a simples presença em um lugar carregado de tensão tem o poder de mudar algo. Você já notou como alguns lugares parecem mais leves só por estar ali? Já sentiu que alguém se aproximou de você só para ficar perto, mesmo sem saber o motivo? Isso não é carisma. É o reflexo do Espírito se movimentando através de você. Os seus passos têm marca espiritual. Não porque você é perfeito, mas porque Ele escolheu te usar mesmo assim. E quando Ele passa com você por um lugar,
Mesmo as áreas contaminadas pela dor, pela ansiedade ou pela confusão espiritual podem começar a ser curadas. Isso não significa que tudo vai mudar externamente de imediato, mas no invisível algo se desloca. Uma atmosfera se rompe. Um espírito de opressão começa a perder força. Um solo marcado por trevas começa a ser preparado para a luz. Isso é autoridade. Não a autoridade que grita, que comanda, que se impõe, mas a que caminha em mansidão, carregando o céu por onde passa. Porque onde o Espírito Santo está, o inferno não permanece em paz. Onde ele está, há confronto. Não com palavras, mas com presença. E você carrega essa presença, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo se sentindo pequeno. Porque não é sobre como você se sente, é sobre quem habita em você. Jesus curava com palavras, com toques, com gestos, mas também curava com presença. As pessoas se aproximavam dele porque sentiam que algo nele curava só de estar por perto. E esse mesmo Espírito que estava sobre ele, agora habita em você. Você é a extensão viva dessa presença na terra. E os lugares onde você pisa nunca mais são os mesmos depois da sua passagem. Talvez você nunca saiba o efeito completo de sua presença em alguns ambientes. Talvez você nunca veja a lágrima que foi contida porque sua paz foi compartilhada. Talvez nunca ouça o testemunho de alguém que desistiu do suicídio porque uma conversa com você trouxe luz. Mas o céu vê, o céu acompanha, o céu marca. E não se trata de você sair por aí tentando ser especial. Trata-se de você andar com consciência de quem está caminhando com você. Trata-se de lembrar que o Espírito Santo não é apenas sua companhia. Ele é sua essência. Ele caminha com você e através de você. E isso basta para que sua trajetória se torne estrada de cura. Você é templo, você é altar em movimento, e mesmo quando não fala, seus passos falam. Quando você entra em um ambiente carregado, a atmosfera muda porque o Espírito entrou com você. E hoje ele está te dizendo: não subestime a minha presença em você. Seus passos são sementes, e por onde você passar, eu vou curar. A presença que reescreve cada trajeto vivido. Você olha para trás e vê caminhos que gostaria de esquecer. Escolhas que pareciam certas e terminaram em dor. Direções que seguiu acreditando estar ouvindo a voz de Deus, mas que terminaram em silêncio. Lugares que marcaram sua alma com cicatrizes, nomes que ecoam memórias, estações que ainda machucam só de serem lembradas. E você começa a acreditar que há páginas da sua história que nem mesmo o Espírito Santo pode tocar. Mas ele não apenas toca, ele reescreve. A presença dele não volta no tempo para apagar o que foi feito. Ela entra no tempo para redimir o que parecia perdido. O que para você foi fracasso, para ele é solo fértil. O que foi desvio, ele transforma em testemunho. O que foi queda, ele ressignifica como renascimento. O Espírito Santo não ignora os traços da sua caminhada. Ele pega cada linha torta, cada rastro manchado e escreve algo novo em cima, algo que só pode ser escrito com graça. Você não está preso ao que viveu, está sendo refeito a partir disso, porque a presença do Espírito não tem limites no tempo. O passado não é uma prisão quando o presente é habitado por ele. E quando ele entra, ele começa a reorganizar memórias. Você começa a lembrar com menos dor. Começa a enxergar que mesmo nos piores momentos, ele estava lá. Talvez não mudando o cenário, mas te segurando para que não afundasse de vez. Há uma presença que cura não apenas o agora, mas o que ficou para trás. Que volta com você à infância, ao trauma, à perda e derrama consolo onde antes havia apenas eco. Essa presença não é sentimental, é reconstrutora, é capaz de pegar a estrada que te trouxe até aqui e colocar propósito onde só havia confusão. O Espírito Santo não te leva ao futuro ignorando o que você viveu.
Ele leva você com inteireza, sarando cada passo antigo para que seus pés estejam firmes nos novos caminhos. Você não precisa mais fugir das lembranças, nem fingir que superou o que ainda dói. O Espírito quer te ensinar a olhar para trás com outros olhos. Ele quer te mostrar que o trajeto, mesmo com falhas, mesmo com desvios, mesmo com dor, está sendo transformado em narrativa santa. Porque quem caminha com o Espírito não tem história desperdiçada. Tudo é usado, tudo é restaurado, tudo é aproveitado. E quanto mais você permite que ele visite essas memórias, mais leve você se torna. Não porque esqueceu, mas porque agora a dor não define mais você. A presença que te habita é maior do que os traumas que marcaram sua história. E por isso, o seu trajeto não termina onde os erros começaram. Ele continua onde a graça entrou. E essa graça é a assinatura viva do Espírito na sua jornada. Você é mais do que seus passos passados. Você é quem o Espírito está moldando agora. E tudo o que aconteceu, bom ou ruim, está sendo redimido. O que você viveu não foi em vão. Foi solo onde agora ele planta algo eterno, algo novo, algo que carrega marcas, sim, mas marcas que contam que o autor da sua história não desistiu de você em capítulo algum. O Espírito Santo está dizendo agora: me deixa reescrever contigo, me deixa transformar o que era peso em caminho, porque tua jornada, mesmo falha, será altar da minha glória. Você não pede para sentir a presença. Você é a presença que ele habita. Você passou a vida tentando sentir, orava para perceber mais, jejuava para se aproximar, buscava palavras, músicas, atmosferas que reacendessem o que parecia ter se apagado dentro de você. E muitas vezes sentiu que estava falhando porque não conseguia mais sentir como antes. Mas o Espírito Santo quer que você entenda algo que transforma completamente essa caminhada. Você não precisa mais pedir para sentir. Você é a casa. Você é o lugar. Você é a morada viva onde ele decidiu habitar. A presença do Espírito Santo não é um evento, é uma habitação. Não é algo que vem de fora, é algo que pulsa de dentro. E quando você reconhece isso, tudo muda, porque você não ora mais para atrair o que já te possui. Você ora para alinhar sua consciência à realidade eterna de que ele está aí, agora, dentro, inteiro, disponível. Essa presença não depende do seu desempenho. Ela depende da promessa. E a promessa foi feita por aquele que não volta atrás. Ele disse que viria e habitaria nos corações dos que o amam. E quando você entregou sua vida a Cristo, esse selo foi liberado sobre você. Desde então, você não caminha mais sozinho. Você é templo, você é altar. Você é a atmosfera viva, onde o Espírito repousa com liberdade. Você não sente o tempo todo? Tudo bem. Porque a presença dele não é frágil como os seus sentimentos. Ela é constante como o amor dele por você. E a maturidade espiritual começa quando você deixa de buscar provas e passa a viver por revelação. Quando você acorda, respira e diz: ele está aqui. Não por emoção, mas por convicção. Porque essa convicção transforma até os dias mais secos em momentos de glória. O Espírito Santo quer que você viva com essa consciência desperta. Você é o lugar onde ele habita, e onde ele habita a paz, a direção, a consolo, a unção. Você carrega essa presença nos corredores, nas reuniões, nas filas, nos momentos mais banais do dia. E quanto mais você reconhece isso, mais o ambiente ao seu redor é afetado sem esforço. Porque você não está tentando manifestar algo. Você está simplesmente permitindo que a habitação dele se expresse através de você. Chegou o tempo de parar de se ver como alguém em busca da presença e começar a viver como alguém que carrega a presença. Você é o jardim onde o Espírito passeia. É o lugar onde ele gosta de estar.
Ele não está apenas disponível para ser sentido. Ele está investido em ser revelado através de você. Quando o mundo olhar nos seus olhos, que veja os olhos de quem foi habitado. Que veja os traços de quem carrega dentro de si a realidade do céu. Que veja que você não precisa mais provar nada. Porque a maior prova de que Deus está com alguém é a paz que permanece quando tudo o mais já passou. O Espírito Santo está te dizendo agora: você não precisa me chamar para vir. Eu já vim e escolhi ficar. Eu habito em você. E a cada passo que você dá, eu estou aí, inteiro, fiel, presente. Você não é mais órfão de sensações, você é morada da eternidade.